ano de 2026. Marca também neste momento o tempo das apresentações do programa Comunicações da Palavra. Quinta-feira nós temos o destaque evangelístico, a conversão de Natanael, o plano simples de Deus para a salvação. Programa Comunicações da Palavra de segunda a sexta, das 19h55 às 20h30. E o nosso lema é: vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra você também. Edilson Bazaga chega cantando para nós: só Jesus é a saída. (19h59), quase 20 horas nessa noite de quinta-feira, 13 de agosto do ano de 2026. Quinta-feira do destaque evangelístico, das apresentações do programa Comunicações da Palavra e do destaque evangelístico, plano simples de Deus para a salvação. E nesta noite vamos falar sobre Natanael, cujo nome significa presente de Deus, dom de Deus, Deus deu. É o nome Natanael. Há uma observação feita que muitos acreditam que Natanael seja o Bartolomeu, mencionado nos evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas. Nós hoje vamos falar da conversão, desse plano simples de Deus para a salvação,
desse homem chamado Natanael, que sai do ceticismo, da descrença humana para o reconhecimento pessoal de Cristo através do chamado e da onisciência divina. Jesus e Natanael, Natanael e Jesus, esse diálogo interessante que nós temos registrado na palavra pelo Evangelho de João. Nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 43 ao versículo 51. Este nosso momento para estudarmos sobre Natanael sendo evangelizado, sendo alcançado a compreensão de Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, único e todo suficiente. A vida eterna é crer em Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Simples, tudo muito simples. É um plano simples de Deus para a salvação. Ok? Eu vou então para a leitura do texto quando são 20 horas e 1 minuto. 20 horas e 1 minuto. Eu não entrei na live, mas acho que vou entrar. Deixa eu ver se eu consigo. Estou vendo aqui Ribeirão Preto, a irmã Marinês Gonçalves Dias, tem a Tiana, tem a Fátima. Ainda não vejo a Alessandra Alves, nem Felipe de Jesus, nem Gabi. É interessante, ainda não. Tá, ok. Eu vou entrar por aqui mesmo, esse aqui, ó. Tá aparecendo aqui, eu entro aqui. Já entrei aqui. Tá ok. Tiane Fátima, irmã Inês. Apenas alguns, mas graças a Deus nós temos esse momento. Até eu estou aparecendo ali agora, olha lá, legal. Até eu estou entrando na mesma situação de vocês. Vamos lá então para João capítulo 1, dos versos 43 ao 51. Sempre é importante o texto, né? A leitura do texto, para que depois então trabalhemos a nossa compreensão e o Espírito Santo nos ilumine neste texto da palavra de Deus. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, não há engano, não há falsidade. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Vamos ter só um momento para entendermos esse contexto bíblico do que essa figueira representava para Natanael. Porque é uma ligação muito direta de Natanael com essa figueira. Porque quando Jesus falou para ele: te vi eu estando tu debaixo da figueira, Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Que resposta, que confirmação, a partir de uma comunicação de Jesus de algo muito íntimo e real na vida de Natanael. Esse ato de estar debaixo da figueira. Nós vamos conversar sobre isso. Nós precisamos tirar os fatos, levantar as considerações a respeito do que a figueira representava. Natanael, então no versículo 49, responde
E no versículo 50, Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O nosso texto a respeito de Natanael, vem para o nosso foco falar de Natanael. Nós temos sempre falado sobre o plano simples de Deus para a salvação, que é exatamente a obra da graça mediante a fé em Jesus Cristo, fundamentado na Bíblia, na palavra de Deus, de forma literal, de forma acessível. Na conversão de Natanael, nós temos o texto aqui de João, capítulo 1, dos versículos 43 a 51. Essa conversão de Natanael ilustra o transcurso do ceticismo, ou seja, da descrença humana, para o reconhecimento pessoal de Cristo através do chamado e da onisciência divina. Quando eu me refiro à onisciência divina, a onisciência de Cristo, tal como Deus. Cristo é onisciente, conhece tudo a respeito da sua vida, da minha vida também, das nossas vidas, sabe o profundo do nosso ser. Não é Natanael que estava indo ao encontro de Jesus. Jesus é que estava indo ao encontro de Natanael. Porque algo na vida de Natanael mostrava que somente Cristo poderia preencher aquela lacuna, aquele vazio, aquele espaço. E algo assim tão interessante da gente pensar é que, assim como nós devemos crer em Jesus exclusivamente, único, exclusivo, não é? Uma fé total em Cristo. Cristo, quando trata conosco, é específico. Ele tem uma comunicação, ele tem um diálogo, ele tem uma maneira de nos envolver incrível, impressionante, como ele envolve Natanael. Natanael sai então do ceticismo, da descrença humana, para o reconhecimento pessoal de Cristo, através do chamado e da onisciência divina. Ele é chamado por Cristo a essa consideração muito real. E o plano de salvação, o plano é simples, né, de Deus para a salvação, envolve o reconhecimento do pecado. Nós temos falado sobre isso. O ser humano é inerentemente pecador e destituído da glória de Deus, incapaz de alcançar a salvação por méritos ou obras próprias. Não há como você intencionar fazer obras, não tem como, não tem como. E esse plano simples para a salvação, na conversão de Natanael, ele baseia-se no convite pessoal. Tem um convite pessoal que é feito por Filipe a Natanael. Porque Natanael tem uma pergunta. Quando Filipe fala, quando ele acha Natanael e diz para Natanael: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Jesus ficou muito marcado por ser chamado
Jesus de Nazaré. Ele não deveria ser chamado Jesus de Nazaré, mas por morar em Nazaré isso marcou muito. Então, Jesus era conhecido por Jesus de Nazaré, embora você saiba que ele não nasceu em Nazaré. Entendeu? Ele nasceu em Belém. O próprio povo judeu, profeticamente, sabia que o Messias nasceria em Belém, não em Nazaré. Mas ele era de Nazaré, a família era de Nazaré. E ele então nasce em Nazaré. E no versículo 45, a informação que Filipe passa para Natanael. Filipe achou Natanael e comunica para ele que ele achou, ele encontrou aquele de quem Moisés escreveu e os profetas, Jesus de Nazaré. Ou seja, eu encontrei aquele que aguardávamos vir e veio. Eu encontrei o Messias. Disse Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí vem então que a conversão de Natanael baseia-se no convite pessoal. Filipe diz para ele assim: vem e vê. Vem e vê. Então a fé, interessante que esse vem e vê foi seguido pela revelação íntima de que Deus conhece o ser humano no oculto. E Filipe ficou discutindo a crença de Natanael, porque ele pensava da maneira que pensava, mas ele disse: olha, vem e vê. Então a fé não nasce de argumentos teológicos complexos, mas da experiência direta com a onisciência e o amor de Cristo. Tem o testemunho e o convite prático. O anúncio simples. Filipe encontrou Natanael e anunciou que acabara de achar Jesus de Nazaré. A objeção humana, Natanael questionou cético: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Ou de Nazaré pode sair alguma coisa boa? A resposta direta de Filipe. Filipe não discutiu doutrinas, mas disse: vem e vê. Aí entra em cena o olhar onisciente de Deus, de Cristo. A sinceridade reconhecida. Jesus viu Natanael se aproximando e apontou como sendo Natanael um israelita sem falsidade. Há uma revelação do secreto. Quando questionado sobre como o conhecia, Jesus mostrou que o viu debaixo da figueira antes do chamado de Filipe. Então havia um lugar oculto. Nessa intimidade divina havia um lugar oculto, a figueira, que simboliza que Deus conhece nossas lutas, dúvidas, refúgios íntimos antes de nos achegarmos a Ele. Deus nos conhece. Agora, para Natanael, no contexto bíblico de João, capítulo 1, versículo 48, que é onde ele pergunta, de onde me conheces, tu? E Jesus então respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te viu estando tu debaixo da figueira. A figueira representava um lugar particular de refúgio. A figueira representava não apenas um lugar particular de refúgio, mas também de sombra e de descanso. Muito utilizado na cultura judaica da época para meditação na palavra, estudo da Torá, oração e busca sincera pela presença divina.
Então, fico imaginando Natanael vivendo um momento, não sei qual era o conflito, qual era a luta que ele estava vivendo, mas algo muito interessante estava intrigando o seu ser enquanto ele estava debaixo dessa figueira. Vamos falar um pouquinho do significado da figueira. Falar um pouquinho desse significado da figueira. Espaço de intimidade e oração. Era comum os israelitas usarem a sombra fresca da árvore para escapar do calor e se voltarem a Deus em silêncio e clamor. Então, essa consideração em evidência. Uma outra consideração: refúgio espiritual ou emocional. Aí nós vamos então para além do local físico. Muitos estudiosos apontam que ali era o recanto onde Natanael depositava suas dúvidas, dores, reflexões íntimas ou momentos de vulnerabilidade, fraqueza espiritual, fraqueza emocional. Algo muito interessante naquele dia foi a realidade vivida por Natanael debaixo da figueira. Algo sobrenatural, algo de Deus que diretamente ligou-se ou Natanael pôde ligar a pessoa de Jesus. Algo muito interessante aconteceu. O símbolo de Israel. A figueira também remete à identidade do povo israelita e as esperanças messiânicas associadas à nação. Então há um simbolismo para Israel da figueira. E também nós temos o impacto do encontro com Jesus. Quando Jesus diz: antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. O significado vai muito além da localização geográfica. Mostra que o mestre conhecia o coração de Natanael, a sua sinceridade e os clamores profundos que ele havia feito ali sozinho, o que levou Natanael a reconhecê-lo imediatamente como o Filho de Deus. E esse reconhecimento, deixa eu pegar a hora aqui que eu estou sem hora, 20 horas e 18 minutos, eu não tenho, ali não dá para, não tem hora nesse aparelho, não aparece a hora para mim, né? Você vai falar, mas você está de relógio, mas tem que seguir aquele ali, ó. Aquele ali é mais preciso. Esse aqui também está certinho com aquele ali, mas esse costume, né, que a gente tem, né? E Natanael reconhece Jesus e reconhece publicamente. Reconhece publicamente. É linda quando ele diz assim, ó: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E olha que João escreveu para que pessoas chegassem a essa convicção. Que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador prometido. Não havia dúvidas, incertezas, insegurança, é convicção clara, precisa, é obra de Deus. É obra de Deus. Deus providenciou o resgate por meio de Jesus Cristo, que assumiu o lugar do pecador e pagou o preço na cruz. Há um olhar onisciente de Deus, há uma intimidade divina. A intimidade aqui então é a figueira, e a resposta da fé e a promessa. Houve uma confissão imediata. Surpreendido pela revelação do mestre, Natanael então declarou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E a visão das coisas maiores, Jesus afirmou que ele creu por causa da figueira, mas prometeu que viria os céus abertos sobre o Filho do Homem. Coisas maiores ele iria contemplar. Trazendo isso para nós, para a nossa vida, principalmente essa questão da onisciência de Jesus, conhece,
Eu vou fazer uma aplicação aqui tanto para a pessoa que está se aproximando pela fé de Cristo como seu Senhor e Salvador, mas ainda está receosa, pensando, mas será que é esse o caminho mesmo? Será que é essa a direção? As pessoas têm um medo, uma situação de terror, né, de serem enganadas, iludidas, de serem tratadas com engano, mas Deus é um Deus de verdade. Jesus Cristo, quando usava a palavra verdade, ele usava duplicada, na verdade e na verdade. E nós entendemos que a obra de Deus, quando ele abre portas, ninguém pode fechar, e quando ele fecha, ninguém pode abrir. E Deus tem uma porta de esperança para o pecador perdido, para a pessoa que está vivendo as tristezas que o pecado traz, as incertezas, as inseguranças, as dúvidas. Muitas vezes você pode estar vivendo um momento semelhante ao de Natanael, e vem um momento que você é chamado por alguém que te aproxima do conhecimento de Cristo, que te apresenta a pessoa de Cristo, e você tem com clareza, com percepção real, você percebe Cristo pela palavra de Deus falando ao seu coração, dizendo: eu te conheço, eu sei as tuas lutas, os teus problemas, você tem procurado encontrar a verdade. E aí então você vai, como ele me conhece, né? Ele te viu. Tem uma figueira na sua vida, certamente tem uma figueira onde você rasga o seu coração diante de Deus. Talvez o que falta para você é realmente dizer o que Felipe disse, o que Natanael disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Há um Jesus que deve ser real para você. E você que está em Cristo Jesus, que recebeu como Senhor e Salvador, o desafio para você é ser como Felipe, levar pessoas para Jesus. Elas têm dúvidas, têm certeza, você chama, vem e vê. Deixe as pessoas contemplarem Cristo. Deixe elas entenderem Jesus por elas mesmas. Elas vão entender, ficando frente a frente com a palavra de Deus. Traga pessoas para Jesus, seja como Felipe. Leve pessoas para Jesus. É magnífico quando ele diz: vem e vê. E a Bíblia diz que Jesus viu Natanael vir ter com ele. Jesus não chega dirigindo a palavra para Felipe, não, já vai direto. Jesus é direto. Ele vai direto com Natanael. É com ele que Jesus estava vindo para Jesus. Jesus falou: tudo que o Pai me dá virá a mim, o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Ele tirou todo o tempo possível, Natanael. Quem está vindo é Natanael, ele viu Natanael vir. Essa obra de Jesus na vida de Natanael já começou lá na figueira. Aqui é apenas o desenvolvimento. A introdução tinha começado na figueira. Aqui é o desenvolvimento para a conclusão. Eu vou chegando então a 20 horas e 24 minutos, eu tenho que orar nesse momento. Aí também descuidei do relógio, era 20h18. Era 20h18, já foi 6 minutos. Eu vou orar nesse momento agora, tá? Mas fica aí para nós o desafio do plano simples de Deus na vida, plano simples de Deus para a salvação, na vida de Natanael. Eterno Deus e Pai Celestial, obrigado por essa noite da direção e obra do Senhor para nossas vidas, do texto da Tua Palavra, tudo muito simples, porque o plano para a salvação é simples, é pela graça, mediante a fé. Ser chamado para conhecer Jesus é dos privilégios que alguém possa ter tão elevado, tão importante, tão fundamental, que possamos levar pessoas ao conhecimento de Jesus, desde que nós já fomos achados por Jesus. Temos a missão de que outros também achem o nosso Jesus, encontrem, busquem. Pai bendito, continuo orando pela Denise Maria,
pelo seu pulmão, pelo seu coração, pelo seu fortalecimento físico, emocional, espiritual. Ela está aos cuidados do Senhor. Também orando pela irmã Cláudia, Deus, que haja cada dia consciência pela irmã Cláudia da bondade do Senhor, pois o nosso Deus é bom. E a palavra nos ensina a provar e ver que o Senhor é bom. Provar e ver de que o Senhor é bom, bem-aventurado aquele que no Senhor confia. Que a confiança da irmã Cláudia, no seu período de tratamento, a saúde, as complicações que ela tem, que ela venha animar-se cada vez mais no Senhor. Continue orando pela Dona Maria Cordeiro, Deus, seu filho Fernando, e a obra que só o Senhor pode realizar. Ela padece severamente com um câncer. E eu oro para que o plano simples de Deus para a salvação seja algo também real na vida dela e do seu filho Fernando. Pai bendito, lembrando os missionários, pastor Albertino lá em Moçambique, pastor Fresala, a vida desses homens nas mãos do Senhor, o pastor Albertino tão alegre e animado no aniversário de mais um ano de vida conjugal, uma somatória de 19 anos. Ele seja ele e a esposa abençoados cada vez mais pelo Senhor. Ó Deus eterno, também lembrando a missionária Miriam Celinha lá em Rondônia, desde que começamos a orar por elas, tem alcançado melhoras no estado de saúde, na parte emocional e também na parte espiritual. Lembrando também a missionária Angélica, o tratamento contra um câncer, que ela realizou aqui em Barretos, seguimento no seu país de trabalho. Ó Deus, seja ela cada vez mais fortalecida pelo Senhor. Também coloco no altar do Senhor em oração a minhas irmãs Tiana e Fátima, fortalecimento espiritual, minha esposa Célia e minha filha Estela. Ó Deus, obrigado pelas melhoras que elas têm alcançado. Cremos no agir, cremos na direção e obra do Senhor para as suas vidas. Irmã Marta Joia, ó Deus, fazendo os exames, que ela seja fortalecida pelo Senhor. A irmã Nancy, ó Deus, que haja fortalecimento e as portas da providência do Senhor para que ela venha congregar conosco nos cultos, nas reuniões da nossa igreja, Deus. Orando também, Pai bendito, Verônica, Elias, os meus sobrinhos, Júlio, Jaqueline, João Henrique, ó Deus eterno, precisam de Jesus. Ainda estão indiferentes à obra de salvação. Que sejam despertados pelo Senhor. Também oro nesse momento, Deus, pela minha irmã Ângela, que haja uma decisão para Cristo real, verdadeira na vida dela. Também lembrando do pulmão tão fragilizado do Paulo Napolitano e da oportunidade dele ser evangelizado e alcançado para Cristo. Assim como Filipe achou Natanael, o Paulo Napolitano encontre com Cristo, o Cristo vivo e verdadeiro. Oro também, ó Deus Altíssimo, colocando no altar do Senhor a Dona Divina, sua filha Maria Eduarda, sua netinha Maitê, seu filho Reginaldo Júnior. Oro para que em breve eu possa visitar essa família, levando-lhes porções da palavra do Senhor. Pai, todo poder e autoridade, também em oração o Luiz Antônio nessa noite, toda a sua casa, a sua família, para que ele venha ser despertado pelo Senhor, pelo poder da palavra do Senhor, e possa haver um rompimento com a idolatria, Deus, e ele vir a entregar-se completamente ao conhecimento de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Irmã Rosângela, Deus, fortaleça e que ela tenha do Senhor a direção para as decisões, o curso que ela está fazendo, Deus, que ela seja abençoada pelo Senhor. Também o seu trabalho, a sua família, os seus familiares, a sua irmã, a cirurgia prestes a ser realizada. Por tudo clamamos, rogamos a direção e obra do Senhor. Também a irmã Sueli, Deus, fortaleça nesse momento de tratamento contra um câncer,
que ela seja em Cristo Jesus mais do que vencedora. Que haja fortalecimento, que haja dependência cada vez maior, entendendo que aos cuidados do Senhor ela deve cada dia se encontrar. A irmã Josimeire, Deus fortaleça, Daliane, Deus cada dia. Clamamos ao Senhor em favor dessa senhora. A dona Alvina também, a sua filha Gabriele, Deus, o Felipe, a preparação para o casamento o ano que vem, que esteja debaixo da graça e misericórdia do Senhor. O Bainês em Ribeirão Preto, Deus, que haja fortalecimento, que haja a alegria no Senhor e a esperança que se renova a cada dia. Está chegando. A qualquer momento vai chegar. Certamente chegará. Em nome de Jesus, nós estamos orando. Essa noite, por tudo, damos graças, Pai Celestial. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu oro no nome de Cristo Jesus. Amém. 20h31 é o tempo da nossa partida. Vem bênção araônica e depois as curtidas que vocês vão apresentar. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 20h32, estamos partindo para que amanhã, na providência e direção do Senhor, tenhamos o programa Comunicações da Palavra, Evangelho de João, ainda no capítulo 6. Tem mais um bloco no capítulo 6 sobre a divindade de Cristo, as considerações daquilo que estamos aprendendo, as perguntas. As perguntas são interessantes, não é? Isso tudo que nós estamos fazendo, daquela multidão desejosa por alimento físico. E Jesus aproveita a ocasião e prega-lhes sobre o pão espiritual, o verdadeiro pão que desceu do céu para saciar a fome de todo aquele que dele comer. Tenham todos uma ótima noite. Querendo Deus, amanhã às 19h55 estaremos chegando para o tempo das apresentações do programa Comunicações da Palavra. Tchau, gente, até amanhã.